O presidente, Tiago, não gosta do termo centrão. Então, ele fez questão de ressaltar que vai conversar com o PP, com republicanos e que agora a conversa que deveria ter acontecido, inclusive durante o recesso parlamentar, essa semana deve ser confirmada. Lula fez questão de ressaltar que para governar ele precisa do Congresso Nacional e é preciso manter um bom relacionamento com deputados e senadores. A gente tem a declaração de Lula. E eu tenho que compor as forças políticas que votem as coisas que nós queremos mandar para o Congresso, sabe, de interesse do Brasil. E eu não posso fazer relação com os democratas americanos, com os sociais-democratas alemães, tem que fazer com o Brasil. Então eu vou conversar com os partidos. E também eu não converso com o Centrão. O Centrão, para mim, é uma construção, sabe, teórica. O que existe são os partidos políticos. São pessoas e partidos. E eu vou conversar com os partidos, vou conversar com os presidentes do partido e vou tentar compor para que tenha tranquilidade nesse país. Eu estou convencido pelas conversas que eu tenho tido, inclusive com o presidente Lira e com o presidente Pacheco do Senado e da Câmara, de que as coisas vão ser votadas naturalmente de acordo com o tempo do Congresso Nacional, não é de acordo com o meu tempo. O presidente tem reclamado da questão envolvendo a pressão para que ele anuncie as mudanças aqui na esplanada dos ministérios, mas mudanças também na Procuradoria-Geral da República. Lula precisa indicar um novo procurador e também mais um ministro do Supremo Tribunal Federal em outubro com a aposentadoria da ministra Rosa Weber. Ele perdeu a paciência e disse, olha, quando eu tiver o nome, eu anuncio, e também aproveitou para criticar a postura do Ministério Público Federal e disse que pretende fazer com que tenha mudanças dentro da PGR. A gente também tem a declaração. Eu vou escolher a pessoa que eu achar que é a melhor para os interesses do Brasil. Se der errado, paciência, mas eu vou tentar escolher o melhor. E quero conversar com muita gente, ouvir muita gente, porque eu acho que as pessoas precisam aprender a fazer bem para esse país. A gente não pode deixar de falar o seguinte: eu sempre fui uma pessoa, eu sempre tive o mais profundo respeito pelo Ministério Público. Era uma das instituições que eu idolatrava nesse país. Depois dessa quadrilha que o Dallagnol montou, eu perdi muita confiança. Eu perdi porque é um bando de aloprados, ou seja, que acharam que poderiam tomar o poder, estava atacando todo mundo ao mesmo tempo, atacando o governo, atacando o Poder Executivo, atacando o Legislativo, atacando a Suprema Corte, atacando todo mundo. Sobrou também um recado para a ministra do Planejamento, Simone Tebet, que não gostou da indicação do presidente Lula para o IBGE, o economista Márcio Postman. Lula disse o seguinte: Simone Tebet, apesar de ter esbravejado, ter reclamado, sabia que o nome de Márcio Postman era o preferido de Lula. Essa mudança já estava programada. O Lula disse que esperou apenas a conclusão do censo para não interferir, nos trabalhos do IBGE, e fez questão de lembrar que quem define indicações, quem define quem entra ou não no governo é apenas ele. Pois é, Luciana, e ainda falando sobre o governo, o vice Geraldo Alckmin, que também ocupa o Ministério da Indústria, Desenvolvimento, Comércio e Serviços, poderia mudar de pasta, é isso? Pode entrar nessa reforma ministerial que o governo deve fazer agora nesse segundo semestre? Olha, a vice-presidência não confirma, mas sempre existe a possibilidade de uma reformulação aqui na esplanada dos ministérios. Vale lembrar que essa, se for a decisão adotada pelo presidente Lula, não é nenhuma novidade, porque lá no primeiro mandato, logo que ele assumiu pela primeira vez aqui a presidência da República, quem assumiu o Ministério da Defesa foi o vice dele na época, José Alencar. O Ministério da Defesa é um ministério bastante sensível, é preciso ter uma pessoa ali que saiba conversar, saiba conciliar, e há insatisfações aqui dentro do governo com a atuação de José Múcio, e há um apetite também dos aliados que estão mirando várias pastas, entre elas o Ministério da Indústria e Comércio. Bom, as últimas informações, essa live semanal do presidente com muitos assuntos. Daqui a pouco você volta, Luciana, na programação da Jovem Pan. Agora Amanda Klein para comentar essas declarações do presidente Lula, ele falando da aproximação com os dois partidos. Geraldo Alckmin pode trocar de ministério. Amanda. Tiago,
Pelo que eu conversei hoje de manhã, ainda ninguém sabe qual o desenho final dessa mexida na esplanada dos ministérios. Arrisco dizer que nem o próprio presidente Lula bateu o martelo e tomou essa decisão, porque já tivesse feito isso, teria chamado Fufuca, que é do Partido Progressistas e certamente assumirá uma pasta no primeiro escalão do governo Lula, e Silvio Costa Filho, que é o representante republicano, deputado, para conversar. E ainda não fez isso. Ele precisa ter algo para oferecer para esses deputados, algo que contente também o apetite à voracidade do Centrão. Lula voltou a dizer que o Centrão não existe apenas como uma entidade amorfa, um agrupamento de partidos, mas a gente sabe que existe, age muitas vezes de forma uníssona e tem uma liderança, que é Arthur Lira. Aliás, Arthur Lira tuitou ontem e deu um recado para o presidente Lula: a reforma ministerial e quem negocia, oferece pastas aos partidos, negocia diretamente com os líderes partidários é o presidente da República, que a missão dele, Lira, é uma relação institucional e ajudar a adequar essa base, para que essa base funcione adequadamente para aprovar os projetos de interesse do governo, ou seja, cada macaco no seu galho. Também não há conversa ainda prevista com Pacheco nem Lira. Então, note como essa reforma ministerial anda a passos de cágado, anda devagar, embora haja expectativa no Planalto que algumas novidades sejam anunciadas ainda nessa semana, que é a volta do recesso legislativo. Quanto à Procuradoria-Geral da República, as acusações políticas que o Lula faz ao Dallagnol, algumas ele tem razão, lembrando que ele não era Procurador-Geral da República, era só o procurador-chefe lá, o líder da força-tarefa da Lava Jato. Não basta o PT querer procurar um perfil que se assemelhe ao do Aras, mesmo que não seja de Augusto Aras, para colocar ali um engavetador-geral da República. Isso é ruim, faz mal ao país. Fez muita falta durante a pandemia um procurador que tivesse uma postura isenta e altiva e institucional republicana à frente da Procuradoria-Geral da República, e fará falta novamente se esse for o principal critério, alguém que seja amigo ou próximo ao presidente, para exercer alguma espécie de blindagem. Não é essa a função do Ministério Público. O Ministério Público tem que ser independente e autônomo e ter um procurador-geral que cumpra essa missão precípua da instituição. Geraldo, além de tudo isso, o presidente também falou sobre o novo ministro Supremo, quem ele tem que indicar nesse segundo semestre. Muitas especulações vão surgir até lá. Pois é interessante a gente observar o Lula, que foi eleito com esse discurso da união, precisamos unir e pacificar o país e tal, e agora ele, em toda a oportunidade que tem, ele próprio alimenta a polarização, alimenta esse ambiente de disputa política. A gente tem o Lula falando que ele vai fazer ali indicações conversar com partidos para montar essa sua base e tal. Depois ele vai falar do Ministério Público, aí ele vai querer fazer uma crítica da Dallagnol, ele metralha o Ministério Público como instituição, algo que não faz nenhum sentido. Se ele tem críticas porque foi pego quando estava ali envolvido num esquema de roubo de dinheiro público, o maior esquema de corrupção da história, onde bilhões de reais de dinheiro público foram desviados para o bolso de pessoas do PT ligadas ao PT e para campanhas políticas, agora ele traz essa mágoa, esse rancor e esse desejo de vingança e usa o seu poder de presidente da República para executar este plano. Então, o que a gente vê é o velho Lula, o Lula rancoroso, que em nada age para pacificar ou unir o país e vai alimentando essas pautas de conflito. E a política vai cobrando o seu preço. Aparentemente, Lula está disposto a pagar. Amanda. Só mais um comentário aqui, estou conversando com outra pessoa, interlocutor lá do Planalto, e essa pessoa já está me dizendo outra coisa. Estava até acompanhando o presidente nessa live, que ele acabou de gravar e a gente acabou de exibir, dizendo, olha, não espero nenhuma novidade nessa primeira quinzena. E eu pergunto, mas como assim? A base precisa ser azeitada, projetos têm que ser votados. O presidente tem uma agenda de viagens muito carregada, passará bastante tempo no Pará, e depois ele não gosta de ser pressionado com esse assunto na imprensa no tempo todo. E ele já deu demonstrações de que fará as
coisas no tempo dele. Então, esse é o jeito de Lula também, né? Ele é um experiente, habilidoso negociador político. Ninguém sabe ao certo o que se passa na cabeça dele. Então, pode ser que ele demore mais. Tem gente achando que acontece alguma coisa essa semana, já tem gente, uma outra parcela que acha que pode ficar para daqui a 2 semanas, e todas as pessoas próximas a ele. Eu acho que isso dá para entender um pouco como o cenário ainda é bastante nebuloso e incerto. Não é que ele é habilidoso, não. É que como ele não tem projeto para o país, tanto faz resolver agora ou resolver depois, porque não tem projeto para se avançar dentro do Congresso Nacional. Ele vai barrigando, depois vai falar, vou fazer uma cirurgia daqui a 3 meses, depois eu resolvo. O Lula não montou uma base, apesar de estar no seu 3º mandato. Ele é, sim, um político experiente, mas ele está completamente desconectado da realidade. Isso é um problema para nós.